Bia, minha neta, sai de perto dessa gente. Foge, o mais rápido que puder. Amanhã cedo, vá até a casa da mãe dele, e você vai ver com seus próprios olhos. Foi o que minha falecida avó me disse em um sonho, na véspera do meu casamento. E quando eu cheguei na rua da casa da minha sogra, parei o carro e mal consegui respirar diante do que vi. Eu acordei com o alarme do celular, esticando o braço para desligar. 8 da manhã de um sábado ensolarado de junho. A cidade já estava a todo vapor lá fora. Levantei da cama e me olhei no espelho. 30 anos. Em 3 semanas eu estaria casada. Era uma sensação estranha. Eu vivi sozinha por tanto tempo, me acostumei com minha independência, com o silêncio do meu apartamento, com o fato de não dever satisfação a ninguém. E agora, tudo ia mudar. Eu teria um marido, uma família, uma vida nova. Meu nome é Beatriz Sampaio, mas todos me chamam de Bia. Eu trabalho como gerente de contabilidade em uma construtora há 8 anos. Meu salário é bom, estável. Moro em um apartamento de 2 quartos em Vila Mariana, um bairro ótimo em São Paulo, que herdei dos meus pais. Meu pai faleceu há 6 anos. Minha mãe, 1 ano depois da morte dele, decidiu se mudar para o interior. Foi morar com minha tia no sul de Minas e ficou por lá. Ela passou o apartamento para o meu nome. Eu sabia o valor daquele imóvel, o quanto ele valia, e cuidava dele com unhas e dentes. Minha avó passou a vida inteira me ensinando a ser forte, a não depender de homem, a não baixar a cabeça e a não tolerar abuso de ninguém. Ela criou 2 filhos sozinha, trabalhando em 3 empregos, e ainda construiu a casa dela com as próprias mãos. Quando eu tinha uns 10 anos, ela sempre dizia: "Minha filha, confie nas pessoas, mas sempre confira o que elas dizem com o que elas fazem. Nem todo mundo é quem diz ser." Minha avó se foi há 4 anos. Morreu dormindo, tranquilamente. Eu tinha 26 anos e perdi a pessoa mais importante da minha vida. Minha mãe me amava, claro, mas a avó era diferente. Ela me entendia sem que eu precisasse dizer uma palavra. Sentia quando eu estava mal, mesmo que eu ficasse calada. Às vezes, os conselhos dela me fazem uma falta imensa. Fui para a cozinha, liguei a cafeteira e peguei o celular. 2 mensagens do Ricardo. "Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Hoje vamos lá na minha mãe mais tarde. Ela quer discutir o cardápio do buffet." Ricardo Bastos, 37 anos, meu noivo. Nós nos conhecemos há 11 meses, de um jeito totalmente aleatório. Ele foi à construtora onde eu trabalho para resolver umas coisas, assinar uns documentos para o negócio dele. Eu estava na recepção, conferindo umas notas fiscais, enquanto ele esperava o diretor. Puxamos conversa. O Ricardo era charmoso, tinha uma boa lábia. Alto, em forma, cabelos escuros já grisalhos nas têmporas, olhos castanhos e um sorriso fácil. Estava bem vestido, um terno cinza bem cortado, camisa branca, sapatos engraxados. Falava com confiança, com um humor leve. Contou que trabalhava com fornecimento de equipamentos industriais. Tinha uma pequena empresa, um escritório, um depósito nos arredores da cidade, alguns clientes fixos. Depois da reunião com o diretor, ele me chamou para tomar um café. Eu aceitei. Passamos 2 horas numa cafeteria e o tempo voou. Ricardo era um ótimo papo, fazia perguntas, ouvia com atenção, fazia piadas na medida certa. No final, pediu meu número. Começamos a sair. No começo, era uma vez por semana. Cinema, restaurantes, passeios no parque. Ele me dava flores, mas não sempre. Fazia elogios, mas sem ser grudento, sem bajulação. Ele agia como um homem adulto que sabia exatamente o que queria da vida. Eu gostei disso.
Depois de uma série de relacionamentos frustrados na casa dos 20 anos, eu estava cansada de caras infantis que não tinham rumo. Depois de 1 mês e meio saindo, Ricardo sugeriu me apresentar à mãe dele. Eu fiquei um pouco nervosa. Conhecer os pais é sempre um passo sério, mas ele me acalmou. Disse que a mãe dele era um amor de pessoa, que eu ia gostar dela e ela de mim. Dona Célia Bastos morava em uma casa simples em Guarulhos, na Grande São Paulo. Quando chegamos, vi um sobrado arrumadinho com um muro verde e um jardim bem cuidado na frente. Tudo muito limpo, muito organizado. Dona Célia nos encontrou no portão. Uma mulher de uns 60 e poucos anos, baixinha, magra, com cabelos curtos e grisalhos, e um olhar que parecia atravessar a gente. Vestia-se de forma simples, uma blusa escura e uma calça preta. Tinha um sorriso nos lábios, mas os olhos me analisavam de cima a baixo. Lá dentro, a casa cheirava a bolo assando. A mesa já estava posta. Tinha empadão, maionese, salpicão, suco de caju. Dona Célia me colocou no lugar de honra da mesa e começou o interrogatório. Onde eu trabalhava, qual era meu cargo, quanto eu ganhava, se eu tinha casa própria, se meus pais eram vivos. As perguntas eram diretas, sem rodeios. Eu respondi tudo honestamente. Gerente de contabilidade, salário estável, apartamento próprio em Vila Mariana. Meu pai era falecido e minha mãe morava no interior. Dona Célia balançava a cabeça, ouvindo, e às vezes pedia algum detalhe. No final do almoço, ela disse que tinha gostado de mim. Falou que o Ricardo precisava de uma mulher séria, trabalhadora, não uma dessas periguetes de hoje em dia. Disse que sonhava em ter uma nora, porque o Ricardo era filho único e já estava mais do que na hora de criar família. Fomos embora já no começo da noite. No carro, Ricardo pediu desculpas pelas perguntas da mãe. Disse que ela teve uma vida difícil. O marido morreu cedo, ela teve que criá-lo sozinha, e por isso era tão desconfiada. Eu entendi. Toda mãe quer saber com quem o filho está se envolvendo. Depois daquela visita, continuamos nos vendo. Às vezes ele vinha para o meu apartamento, às vezes eu ia para o dele. Ele alugava uma kitnet pequena em um bairro mais afastado. Ele me disse que tinha vendido o apartamento dele 1 ano e meio antes para investir o dinheiro na expansão da empresa e que por enquanto ficaria no aluguel, até o negócio dar o retorno esperado. O lugar era bem modesto. Um sofá-cama, uma mesa, um armário, nada demais. 7 meses depois que nos conhecemos, Ricardo começou a falar em casamento. Disse que não éramos mais crianças, que estava na hora de construir nossa família. Eu não estava com pressa. Queria conhecê-lo melhor, mas ele foi insistente. Dava presentes, repetia que me amava, que queria passar o resto da vida comigo. Eu parei para pensar. Eu estava com 30 anos. Todas as minhas amigas já estavam casadas, a maioria com filhos. Eu estava cansada de ficar sozinha. E o Ricardo parecia ser um cara confiável, seguro. Ele fez o pedido em um restaurante chique, com vista para a cidade. Ajoelhou-se, tirou uma caixinha do bolso com um anel. Pediu para eu ser a esposa dele. Eu disse sim. As pessoas nas mesas ao lado aplaudiram. O Ricardo estava radiante. Dona Célia também ficou muito feliz quando fomos contar a novidade. Ela me abraçou, disse que agora teria uma filha, que esperava por isso há muito tempo. Marcamos a data do casamento para 21 de junho. Faltavam 3 semanas.
Tínhamos muita coisa para resolver. Reservar o espaço, enviar os convites, comprar meu vestido, organizar a documentação. Comecei pelo buffet. Ricardo disse que seriam poucos convidados, umas 30 pessoas, somando os dois lados. Encontrei um espaço de eventos pequeno e charmoso no meu bairro mesmo. Não era caro, mas era decente. Reservei, dei um sinal. O gerente me deu uma lista de opções de pratos e disse que o menu final precisava ser fechado uma semana antes da data. Depois, o vestido. Eu não queria nada bufante, estilo princesa. Escolhi um vestido simples, cor creme, na altura dos joelhos, sem renda nem brilho. Sapatos bege de salto baixo. O buquê eu combinei de encomendar com uma florista conhecida. Rosas brancas e folhagens. Convidamos pouca gente. Do meu lado, minha melhor amiga, a Laura. Alguns colegas de trabalho e minha tia, irmã da minha mãe, que viria do interior. No total, umas 12 pessoas. Do lado do Ricardo, mais ou menos a mesma coisa. A mãe dele, uns 2 amigos, alguns parentes distantes. Um casamento discreto, sem alarde. Exatamente como eu queria. Tudo corria bem, mas às vezes algumas coisinhas me incomodavam. Por exemplo, o Ricardo nunca me convidava para ir ao escritório dele. Eu sugeria algumas vezes passar lá no trabalho dele, ver onde ele passava os dias. Ele sempre desconversava. Dizia que estava uma bagunça, que o lugar estava em reforma, que não era um bom momento. Prometia me levar lá depois, quando tudo estivesse em ordem. Outra coisa era o celular. O Ricardo nunca deixava o aparelho longe dele. Nunca. Carregava para todo canto. Até quando ia tomar banho, levava o celular junto. Uma vez eu perguntei o porquê. Ele riu e disse que estava esperando uma ligação importantíssima de um cliente que no ramo dele não dava para perder uma chamada. Também me deixava com uma pulga atrás da orelha o fato de ele raramente falar sobre o trabalho. Quando eu perguntava, ele respondia com frases genéricas. Os negócios vão bem. Os clientes estão satisfeitos. Os pedidos estão entrando. Mas não havia detalhes. Quem eram esses clientes? O que exatamente ele fornecia? Onde ficava esse tal depósito? Para tudo isso, ele dava respostas vagas e mudava de assunto rapidamente. Mas eu tentava não dar importância. Todo mundo tem direito à sua privacidade. Talvez ele só não gostasse de misturar trabalho com vida pessoal. Muita gente faz isso. A cafeteira apitou. Preparei meu café, sentei à mesa e abri minha lista de tarefas do dia. Eu precisava ir até a casa da dona Célia para discutir o menu, depois passar no buffet para acertar os detalhes e à noite encontrar a Laura para a prova final do vestido. O celular vibrou. Mensagem do Ricardo. Passo aí para te pegar às 11. Minha mãe está esperando a gente para o almoço. Respondi curto. Ok, estarei pronta. Ricardo chegou na hora. Desci, entrei no carro. Ele me deu um beijo no rosto. Como dormiu? Bem, e você? Também. Minha mãe já está nos preparos. Disse que quer te mostrar umas fotos antigas da família. Atravessamos a cidade. No caminho, Ricardo falava animado sobre o trabalho, que tinha conseguido um cliente novo e grande, que estava prestes a fechar um contrato muito lucrativo. Eu ouvia e ficava feliz por ele. Quando chegamos à casa da dona Célia, ela já nos esperava no portão, secando as mãos em um pano de prato. Entrem, entrem. O almoço está quase pronto. Entramos. A mesa estava posta com pratos de sopa, bife à parmegiana e batatas fritas. Cheirava a alho frito e orégano. Dona Célia nos fez sentar, serviu a sopa. E então, meus filhos, quase tudo pronto para o grande dia? Quase tudo, respondi. O espaço está reservado, o vestido comprado, os convites enviados. E o menu, já decidiram?
Ainda não. Queria ver com a senhora. Dona Célia foi até o armário da cozinha, pegou um caderno grosso e abriu em uma página marcada. Olha, eu anotei umas sugestões. Maionese não pode faltar. Salpicão, um empadão e, de prato quente, um frango assado com batata. E o bolo, ela continuou, podemos encomendar na padaria da praça. Eles fazem muito bem. Eu concordava, anotando tudo. Dona Célia claramente tinha experiência em organizar festas. E a bebida? Ela perguntou. Eu pensei em pegar vinho tinto, espumante e refrigerante. Um pouco de cada. Ah, mas vai ser pouco. O pessoal do Ricardo gosta de uma cervejinha. E uma caipirinha. Tem que ter cachaça. Eu olhei para o Ricardo. Ele deu de ombros. Mãe, vamos sem exagero. É um casamento, não uma micareta. Mas casamento é festa, meu filho. O povo tem que relaxar, se divertir. Tudo bem, a gente compra umas caixas de cerveja e uma garrafa de cachaça. Eu concordei para não criar caso. Terminamos o almoço. Dona Célia tirou a louça e depois pegou um álbum de fotos antigo, bem grosso. Bia, quero te mostrar as fotos da família, para você saber onde está entrando. Sentamos no sofá. Dona Célia começou a folhear as páginas. As fotos eram antigas, a maioria em preto e branco. Uma Dona Célia jovem com o marido, o Ricardo bebê no colo do pai, festas de família. Esse é meu marido, o Vitor, ela apontou. Morreu quando o Ricardo tinha 15 anos. Infarto. Fiquei sozinha com ele. Eu sinto muito, Dona Célia. Ah, tudo bem. A gente deu um jeito. Eu trabalhava em 2 lugares. O Ricardo estudou, cresceu, virou um homem de bem. Ela continuou virando as páginas. Ricardo adolescente, Ricardo na faculdade, Ricardo com amigos. Então, chegamos a uma página com uma mulher, jovem, muito loira, com um vestido chamativo. Ela estava ao lado do Ricardo sorrindo para a câmera. E essa aqui, quem é? Perguntei. Dona Célia virou a página rapidamente. Ah, é só uma conhecida antiga. Eu notei como o Ricardo ficou tenso ao meu lado. A expressão dele endureceu. Mãe, para que ficar mostrando essas fotos velhas? Isso não tem graça. Por que não? A Bia tem que conhecer nossa história. Mas ele já estava de pé. Bia, vamos. Tem umas coisas para resolver ainda. Nos despedimos da Dona Célia e fomos embora. No carro, eu perguntei de novo quem era a mulher da foto. Que mulher? A loira, de vestido chamativo? Ricardo deu de ombros. Sei lá, Bia. Deve ser alguma amiga da minha mãe. Mas na foto ela estava com você. E daí? A gente tirava foto com um monte de gente. Isso foi há muito tempo, não tem importância. Ele claramente não queria falar sobre aquilo. Eu não insisti, mas fiquei com um sentimento estranho. À noite, encontrei a Laura. Minha amiga desde o colégio, a única pessoa em quem eu confiava 100%. Estávamos na cozinha dela, tomando chá. E aí, como vão os preparativos? Ela perguntou. Tudo correndo. Espaço ok, vestido ok. Hoje fomos na minha sogra discutir o cardápio. Laura me serviu mais chá. Amiga, você tem certeza que esse Ricardo é quem ele diz ser? Eu franzi a testa. Como assim? Sei lá. Você já viu esse escritório dele? O depósito? Onde ele trabalha de verdade? Ele diz que o escritório está em reforma. Vai me mostrar depois. Bia, vocês estão juntos há quase 1 ano e você nunca pisou no trabalho dele? Eu confio nele. Laura me olhou sério. Escuta,
Eu não quero estragar sua felicidade, mas toma cuidado. Verifica as coisas antes de assinar os papéis. Verificar como? Para começar, descobre se essa empresa dele tem CNPJ. Isso dá para ver na internet. Depois, dá uma passada nesse endereço do escritório sem avisar. Vê com seus próprios olhos. Laura, isso é espionagem. Isso é precaução, Bia. Você está entregando sua vida para ele. Você tem o direito de saber para quem. Terminei o chá e levantei. Tá bom, vou pensar sobre isso. Não pensa muito, faltam 3 semanas. Saí da casa da Laura com o coração pesado. As palavras dela fincaram na minha cabeça. E se ela estivesse certa? E se eu devesse mesmo investigar o Ricardo? No dia seguinte, domingo, decidi agir. Ricardo tinha viajado para uma cidade vizinha a negócios. Disse que só voltaria à noite. Era minha chance. Lembrei que ele tinha mencionado o nome da firma uma vez. Tecnoserve. Abri o notebook. Entrei no site da Receita Federal para consultar CNPJs. Digitei Tecnoserve. A busca não retornou nada. Tentei de novo, dessa vez procurando pelo nome dele, Ricardo Bastos. Vazio também. Talvez a empresa estivesse em nome de outra pessoa? Ou talvez fosse um MEI, microempreendedor individual? Tentei todas as variações possíveis. O resultado era o mesmo. Nada. Recostei-me na cadeira. A empresa não existia. Pelo menos não oficialmente. Tá, talvez ele trabalhe na informalidade, pensei, tentando me acalmar. Muita gente faz isso para não pagar imposto. Isso não faz dele um golpista. Talvez ele só não queira se meter com burocracia. Tentei me tranquilizar, mas a semente da dúvida estava plantada. Na segunda-feira, tirei o dia de folga no trabalho. A desculpa foi que eu precisava resolver pendências do casamento. Na verdade, eu decidi ir até a zona industrial, onde, segundo Ricardo, ficava o escritório dele. Ele tinha me dito que era na Rua da Moca. A área era enorme, quarteirões e mais quarteirões de galpões, prédios comerciais antigos e algumas fábricas. Cheguei lá pelas 10 da manhã. Dirigi pela rua principal, depois entrei na tal rua que ele mencionou. Dos 2 lados, só via prédios velhos, alguns parecendo abandonados. Poucos carros, alguns caminhões de carga parados nas docas dos galpões. Eu procurava qualquer placa que dissesse Tecnoserve. Passei a rua de ponta a ponta. Nenhuma placa. Parei em frente a um prédio comercial que parecia mais movimentado. Tinha uma portaria. Saí do carro e fui falar com segurança. Bom dia! O senhor sabe me dizer onde fica o escritório da Tecnoserve? O segurança, um senhor de bigode, coçou a nuca. Tecnoserve? Primeira vez que ouço falar. Eles trabalham com equipamentos industriais. Minha filha, aqui tem gente que mexe com tudo, mas essa firma aí eu não conheço. Tem certeza que o endereço é esse? Foi o que me disseram. Olha, tenta perguntar ali na administração. Ele apontou para um prédio no fim do corredor. Lá eles têm o registro de todas as salas. Agradeci e fui até a administração. Era uma sala pequena, com uma mulher atrás de um computador. Com licença, posso fazer uma pergunta? Ela levantou a cabeça. Pois não. Eu estou procurando uma empresa chamada Tecnoserve. Eles ficam aqui? A mulher abriu uma planilha no computador, digitou algo. Tecnoserve. Não. Não temos nenhuma empresa com esse nome aqui não. Será que eles se registraram recentemente? Eu tenho a lista dos últimos 3 anos. Não tem nada. E o diretor? Ricardo Bastos. A senhora conhece?
Ela olhou os registros de novo, balançou a cabeça. Não. Tem certeza que é nesse endereço? Talvez seja em outro lugar, mas se eles trabalham nessa área, deveriam estar registrados aqui. Saí do prédio com o estômago revirado. A empresa não existia. O escritório não existia. Onde o Ricardo trabalhava, então? Ou será que ele nem trabalhava? Entrei no carro e liguei para ele. Caixa postal. Mandei uma mensagem. Me liga quando puder. Nenhuma resposta. Dirigi de volta para casa. No caminho, fiquei pensando no que fazer. Perguntar diretamente para ele? Mas e se ele mentisse de novo? Continuar investigando sozinha? Mas como? Em casa, liguei para a Laura. Laura, eu verifiquei. A empresa não existe. Eu imaginei, Bia. E o que você vai fazer? Não sei. Falar com ele, eu acho. E vai dizer o quê? Que você stalkeou ele? Que foi espionar? Eu tenho o direito de saber com quem eu vou casar e o que ele faz da vida. Claro que tem. Mas pensa bem em como você vai abordar isso. E o mais importante, esteja preparada para ele ficar furioso. Eu sei. Naquela noite, o Ricardo apareceu no meu apartamento. Parecia cansado, mas satisfeito. Como foi a viagem? Perguntei. Ótima. Fechei um contrato novo. Excelente. Agora, os negócios vão decolar de vez. Servi um chá para nós dois. Sentei na frente dele. Ricardo, posso te fazer uma pergunta? Claro, amor. Onde fica exatamente o seu escritório? O endereço completo. Ele levantou as sobrancelhas. Por que isso agora? Eu quero saber. Eu já te disse, na Rua da Moca. Qual o número? Ele hesitou. Não lembro de cabeça. Acho que 2700 ou 2900. Bia, para que isso? Eu quero ir no seu trabalho. Quero ver onde você passa os dias. Ricardo franziu a testa. Lá está uma bagunça, como eu disse. A reforma não acaba nunca. Você me diz isso há 6 meses. É que os pedreiros estão me enrolando. Ricardo, eu fui na Rua da Moca hoje. Passei a rua inteira. Não existe nenhuma Tecnoserve lá. Silêncio. Ela me encarou, sem piscar. Você andou me seguindo? Eu fui checar o que você me disse. Beatriz, que merda é essa? Você não confia em mim? Eu confio, mas quero fatos. Se você confia, por que foi checar? Porque você vive dando respostas vagas. Você nunca me leva no seu escritório. Nunca me mostra o depósito. Não fala nada concreto sobre o seu trabalho. Isso é estranho. Ele se levantou, andou pela sala. Parou e me olhou. Tá bom. Você quer a verdade? Não existe escritório. Eu trabalho de casa, sou autônomo. Faço tudo online e pelo telefone. Encontro os clientes em cafés ou no escritório deles. O depósito eu alugo por dia, só quando preciso. Essa é a verdade. Eu fiquei olhando para ele. E por que você não me disse isso antes? Porque pega mal. Eu queria parecer bem-sucedido, ter um escritório, funcionários, mas a verdade é que eu trabalho sozinho, por conta própria. Então por que sua empresa não está registrada? Você não tem nem um MEI? Bia, chega! Você está me interrogando? Eu quero ver os documentos. Se você é MEI, você tem um registro. Ricardo cerrou os punhos. Está em casa, na minha kitnet. Então você me mostra amanhã. Ele se virou bruscamente, pegou a jaqueta. Quer saber? Se você não confia em mim, talvez a gente não devesse nem casar. Ele bateu a porta com força. Eu fiquei sentada na cozinha, o peito apertado. Tinha sido nossa primeira briga séria.
e eu não tinha certeza se tinha feito a coisa certa. No dia seguinte, Ricardo não ligou. Eu também não mandei mensagem. Decidi esperar. No final da tarde, recebi uma mensagem da dona Célia. Bia, o Ricardo está arrasado. Ele diz que você não confia nele. O que aconteceu? Respondi curto. Foi só um mal-entendido, dona Célia. A gente se acerta. Ela respondeu na hora. Vem aqui em casa amanhã. Vamos conversar. No dia seguinte fui até a casa dela. Dona Célia me recebeu na porta com uma expressão séria. Entra, minha filha. Sentamos na cozinha. Ela me serviu um café. Bia, o Ricardo me contou. Você foi investigar o negócio dele? Fui. Por quê? Eu queria ter certeza de que ele não estava me enganando. Dona Célia suspirou. Eu entendo sua preocupação, mas o Ricardo não é golpista. Sim, ele não tem um escritório chique. Sim, ele trabalha de forma modesta, mas ele é um homem honesto. Ganha o pão dele com o próprio suor. Mas por que ele não me disse a verdade desde o início? Porque ele tem vergonha. Homem é assim, Bia. Eles precisam parecer bem-sucedidos, principalmente para a mulher que amam. Você realmente quer casar com ele? Quero. Então confie nele. Casamento não se constrói sem confiança. Eu balancei a cabeça. Ela tinha razão. Talvez eu tivesse exagerado. Dona Célia levantou, abriu uma gaveta na cozinha e tirou uma pasta. Olha aqui, são cópias dos documentos dele. Ela colocou a pasta na minha frente. Registro do MEI, declarações de imposto de renda, alguns contratos com clientes. Eu abri e comecei a folhear. E, de fato, estava tudo lá. O certificado de microempreendedor individual em nome de Ricardo Bastos. Declarações de imposto. Alguns contratos. Senti um alívio imediato. Obrigada por me mostrar, dona Célia. Não foi nada. Agora você fica mais calma? Sim. Saí de lá com o coração leve. Então era isso. Ricardo não era um golpista. Só estava com vergonha da sua situação modesta. Eu entendia. À noite liguei para ele. Me desculpa, eu não devia ter duvidado de você. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Tudo bem. Eu também errei. Devia ter contado a verdade desde o começo. Vamos esquecer isso. Vamos. Fizemos as pazes. Os preparativos para o casamento continuaram. Mas, alguns dias depois, algo muito estranho aconteceu. Eu estava no trabalho, conferindo uns balanços, quando meu celular de trabalho tocou. Número desconhecido. Alô? Uma voz feminina, baixa, cautelosa. Alô? É a Beatriz Sampaio? Sim, quem é? Meu nome é Larissa. Você não me conhece, mas eu conheço você. De onde? Pausa. Você vai se casar com o Ricardo Bastos, certo? Meu corpo gelou. Sim. Como você sabe? Não importa. Eu só quero te dar um aviso. Não casa com ele. Por quê? Porque ele é um golpista. Ele já fez isso antes. Comigo. O ar me faltou. Minhas mãos ficaram frias. Me explica isso direito, por favor. A mulher do outro lado suspirou. 2 anos atrás a gente namorou. Ele me pediu em casamento. Nós casamos. 1 mês depois da cerimônia, ele me convenceu a vender meu apartamento. Disse que precisava do dinheiro para um grande investimento na empresa. E você? Eu vendi. Eu confiava nele. Dei todo o dinheiro para ele. E ele desapareceu. Eu não conseguia dizer nada. Eu tentei achar ele. Entrei na justiça, mas não tinha provas.
Ele fez tudo parecer legal. Eu assinei a venda. Eu fiquei sem nada. Onde você está agora? Moro com meus pais. Trabalho como vendedor em uma loja. Recomecei do zero. Sabe por que eu te liguei? Por quê? Porque eu vi sem querer o anúncio do seu casamento em uma rede social. Reconheci o Ricardo na foto. E eu entendi que ele ia fazer de novo. Bia, por favor, não cometa o meu erro. Como você conseguiu meu número? Achei na internet. No site da sua empresa, você está como contato da contabilidade. Eu apertei o celular. Larissa, a gente pode se encontrar? Eu preciso ouvir essa história pessoalmente. Pausa. Tudo bem, mas não conta para o Ricardo. Não vou contar. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte, em uma cafeteria no centro. Desliguei o telefone e fiquei parada, sem conseguir me mover. O que tinha sido aquilo? Quem era essa Larissa? Será que ela estava falando a verdade? Abri o notebook, joguei no Google, Larissa Bastos e Ricardo Bastos. Não achei nada. Tentei outras buscas. Vazio. E se ela estivesse mentindo? E se fosse uma ex-namorada maluca querendo estragar a vida dele? Mas, e se fosse verdade? Pensei em ligar para Laura, mas desisti. Primeiro, eu ia encontrar a Larissa, ouvir o que ela tinha a dizer. Depois, eu decidiria o que fazer. No dia seguinte, saí para o almoço mais cedo e fui para a cafeteria. Cheguei primeiro, pedi um café e sentei perto da janela. 10 minutos depois, uma mulher entrou. 30 e poucos anos, magra, usando uma jaqueta cinza simples e jeans. Cabelos curtos e escuros, o rosto pálido, sem maquiagem. Ela olhou em volta, me viu e veio até a mesa. Beatriz? Larissa. Ela sentou na minha frente. A garçonete apareceu, mas Larissa dispensou. Não quero nada. Ficamos em silêncio por um instante. Eu quebrei o gelo. Me conta, por favor. O que aconteceu? Larissa tirou um maço de cigarros da bolsa, mas lembrou que não podia fumar ali e guardou de volta. Eu conheci o Ricardo há 2 anos. Eu trabalhava em um banco. Morava sozinha no meu apartamento, uma kitnet. Ele apareceu como um príncipe. Charmoso, atencioso. Dizia que tinha um negócio próprio, que estava indo tudo bem. 6 meses depois, me pediu em casamento. Eu aceitei. E depois do casamento? No primeiro mês, tudo normal. A gente morava no meu apartamento. Aí ele começou a dizer que precisava de dinheiro para expandir a empresa. Um contrato grande, uma oportunidade única. Me pediu para vender o apartamento. Prometeu que em 6 meses a gente compraria um lugar muito melhor. E você vendeu. Sim, eu confiava nele. Nós assinamos a venda, eu entreguei o dinheiro na mão dele. Ele disse que ia depositar, abrir a nova linha de negócios. E o que aconteceu? Ele sumiu. 1 semana depois de pegar o dinheiro, o celular dele deu como desligado. Ele simplesmente evaporou. E a mãe dele, a dona Célia? Eu fui na casa dela. A Nina, desculpe, a Célia, ela me disse que ele tinha viajado a trabalho, uma emergência, mas que voltava logo. E você? Eu esperei 1 mês. Aí eu entendi que tinha caído num golpe. Você foi na polícia? Fui, mas legalmente não havia o que fazer. Eu vendi o apartamento por vontade própria. Entreguei o dinheiro para o meu marido por vontade própria. Não consegui provar a fraude. Ele tinha uns documentos falsos, uns recibos fajutos, dizendo que eu tinha recebido o dinheiro de volta. Eu perdi o processo na justiça.
Larissa baixou a cabeça. Eu fiquei sem nada. Tive que voltar para a casa dos meus pais. Bia, eu não quero que isso aconteça com você. O Ricardo é perigoso. Ele é profissional. Mas ele me mostrou os documentos, o MEI dele, os contratos. Ele me mostrou documentos também. Eram todos falsos. Meu estômago deu um nó. Será possível? Larissa, você sabe se existiram outras vítimas? Eu ouvi boatos de uma moça antes de mim, uma tal de Tainá, mas eu nunca consegui encontrá-la. Anotei o nome. Obrigada por me avisar. Toma cuidado. E não diz para ele que a gente se viu. Não vou. Larissa foi embora. Eu fiquei na cafeteria, segurando a xícara de café frio. O que eu ia fazer? Acreditar nela? Ou ela estava se vingando do Ricardo? Peguei o celular e liguei para Laura. Laura, preciso da sua ajuda. Agora. Laura chegou no meu apartamento meia hora depois. Sentamos na minha cozinha e eu contei tudo. O telefonema da Larissa, o encontro na cafeteria, a história do apartamento vendido. Laura ouviu tudo calada. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Bia, isso é muito sério. Se essa mulher está falando a verdade, você está em perigo. Mas como eu vou saber se é verdade? Pode ser só uma ex-despeitada. A gente precisa checar. Achar essa Tainá que ela mencionou. Se a gente achar outra vítima com a mesma história, não é coincidência. É um padrão. Como a gente acha ela? Rede social. Abrimos meu notebook. Entramos no Facebook. Laura digitou na busca. Tainá Bastos. Apareceram alguns resultados. Fomos olhando perfil por perfil. A maioria era privado ou parecia inativo. No quinto perfil nós paramos. Uma moça de uns 28 anos sorrindo na foto. O perfil era aberto. Começamos a rolar o feed. Posts antigos. 3 anos atrás. A moça estava com um homem. Eu olhei mais de perto e meu sangue gelou. Era o Ricardo. Laura, é ele. Tem certeza? Absoluta. Olha aqui. Os dois juntos. E aqui de novo. Laura rolou mais para baixo. As postagens pararam abruptamente 3 anos atrás. A última postagem dizia: feliz demais, casando com o homem da minha vida. E uma foto de um anel de noivado. E depois disso? Nada. O perfil está abandonado. Ela não entra há 3 anos. Pode ser que ela só parou de usar, ou pode ser que algo aconteceu. Laura anotou o nome de solteira da Tainá, que estava no perfil. Tentamos achar parentes. Na lista de amigos, encontramos um perfil que parecia ser da mãe dela. Laura mandou uma mensagem, curta, educada. Boa noite. Estamos procurando sua filha, Tainá. É um assunto particular. A senhora poderia nos ajudar? A resposta veio 1 hora depois. Quem são vocês? Por que procuram minha filha? Laura respondeu. Somos amigas de conhecidos em comum. Só queríamos o contato dela. A Tainá não fala com ninguém. Deixem ela em paz. Por favor, é muito importante. Não vamos fazer mal a ela. Longo silêncio. Então, um número de telefone apareceu na tela. Esse é o número dela, mas ela não gosta de receber ligação de estranho. Copiei o número. Agradeci e liguei. Chamou, chamou, chamou. Ninguém atendeu. Tentei de novo. Caixa postal. Ela não atende. Tenta mais tarde, disse Laura. Laura, o que eu faço? Meu casamento é em menos de 3 semanas. Os convites estão entregues. O buffet está pago. Cancela o casamento, Bia. Assim?
baseada na palavra de uma mulher que eu nunca vi na vida? Baseada nos fatos. O Ricardo mentiu sobre o escritório. A ex-mulher dele perdeu um apartamento. E essa Tainá desapareceu das redes sociais logo depois de casar com ele. Isso não é coincidência. Mas e os documentos que a dona Célia me mostrou? Que podem ser falsos. Bia, você é contadora, não perita em falsificação. Laura respirou fundo. Escuta, vamos fazer o seguinte. Eu conheço um cara, um detetive particular. Ele é bom. Vamos contratar ele para fazer um pente fino na vida do Ricardo. Ele vai achar tudo. E aí você vai saber com certeza com quem está se metendo. Detetive particular. Isso custa uma fortuna. Não custa mais caro do que perder o seu apartamento. Bia, é a sua vida, seu patrimônio. Você precisa saber a verdade. Eu pensei. A Laura tinha razão. Era melhor gastar esse dinheiro agora do que ficar sem nada depois. Tudo bem. Me passa o contato dele. Laura ligou para o detetive na minha frente. O nome dele era Marcelo. Tinha uma voz calma, profissional. Marcelo? É a Laura. Estou com uma amiga que precisa da sua ajuda. Checar a vida de um cara antes do casamento. Entendido. Nome? Ricardo Bastos, 37 anos. O que precisa saber? Tudo, eu disse. Passado, casamentos, divórcios, se o negócio dele é real, dívidas, ficha na polícia, tudo o que você puder encontrar. Prazo? O mais rápido possível. O casamento é em 2 semanas e meia. Faço em 1 semana. Pagamento no resultado. Quanto? Marcelo disse o valor. Não era barato, mas eu concordei. Laura passou o meu número para ele. Enviei para o Marcelo a foto do Ricardo, os endereços que eu conhecia, tudo o que eu sabia. Ele confirmou o recebimento. Agora era esperar. Os dias seguintes foram uma tortura. Eu continuei com os preparativos do casamento, me encontrei com o Ricardo, mas por dentro eu estava roída pela dúvida. Cada vez que ele falava sobre o futuro ou sobre o trabalho, eu ficava analisando cada palavra, procurando uma mentira. Ele não percebia nada, ou fingia não perceber. Discutimos os detalhes da festa, provamos o bolo, fechamos a lista de músicas. A vida seguia. 3 dias depois eu tentei ligar para a Tainá de novo. Dessa vez alguém atendeu. Alô? Uma voz feminina, baixa e assustada. Alô, é a Tainá? Sim, quem é? Meu nome é Beatriz. Desculpe te incomodar. Quem me deu seu número foi sua mãe. Minha mãe? Por quê? Eu preciso muito falar com você. É importante. Sobre o quê? Sobre o Ricardo Bastos. Silêncio. Um silêncio longo, pesado. Eu não quero falar sobre isso. Por favor. Por favor, Tainá. Eu preciso da sua ajuda. Eu vou me casar com ele. Mais silêncio. Não casa, ela disse, quase num sussurro. Por quê? Ele vai destruir a sua vida, como destruiu a minha. Tainá, a gente pode se encontrar, conversar pessoalmente? Pausa. Tá bom, mas não aqui na capital. Eu não quero arriscar. Onde você mora? Numa cidadezinha a uns 50 quilômetros daqui. Te passo o endereço. Anotei. Marcamos para o sábado seguinte. Cheguei na cidadezinha às 10 da manhã. Um lugar minúsculo, só casa baixa, ruas de terra. Tainá morava em uma casa pequena, no final de uma rua sem saída. Ela me encontrou no portão. Uma mulher jovem, devia ter uns 28 anos, mas parecia mais velha.
magra, pálida, cabelos escuros presos num rabo de cavalo, vestindo calça de moletom e uma blusa cinza. Entra. A casa era muito simples. Móveis velhos, o chão de cimento queimado. Tainá me levou para a cozinha, colocou água para esquentar. Senta aí. Sentamos à mesa. Ela colocou água quente em 2 xícaras, com saquinhos de chá. Então você também caiu na lábia dele. Eu não sei. Estou tentando descobrir a verdade. Tainá tomou um gole do chá. Eu conheci ele há 3 anos. Eu era vendedora numa loja, alugava um quarto. O Ricardo apareceu como um salvador. Me ajudava com dinheiro, dava presentes, falava coisas lindas. 6 meses depois me pediu em casamento. Eu aceitei. O que aconteceu depois? A gente morava no meu quarto alugado. 1 mês depois ele disse que achou uma oportunidade de apartamento incrível, mas precisava de dinheiro. Eu tinha um apartamento pequeno que minha avó tinha deixado para mim. Eu vendi. Dei o dinheiro para ele. Ele prometeu que a gente ia comprar um lugar maior. E o que aconteceu? Ele sumiu. 1 semana depois. O telefone não atendia. Fui na casa da mãe dele. Dona Célia. Isso. Ela me disse que ele tinha viajado a trabalho, que voltava logo. Eu esperei 1 mês. Aí a ficha caiu. Você foi na polícia? Fui, mas não adiantou nada. Eu vendi por vontade própria. Dei o dinheiro por vontade própria. Pelos documentos estava tudo certo. Ele ainda falsificou um recibo dizendo que tinha me devolvido a grana. A polícia arquivou. Onde ele está agora? Não faço ideia. Depois daquilo nunca mais vi ele. Eu me mudei para cá. Voltei para a casa dos pais do meu atual marido. Sim, eu casei de novo. Com um homem bom. A gente vive com pouco, mas vive em paz. Então você se recuperou. Financeiramente não, mas estou tentando. A cicatriz ficou. Bia, não cometa o meu erro. Esse homem é um monstro. Anotei tudo o que ela disse. Agradeci pela honestidade. Quando eu estava indo embora, Tainá me acompanhou até o portão. Toma cuidado. Se você decidir denunciar ele, eu testemunho. Obrigada. Voltei para casa com o coração na mão. A Larissa estava falando a verdade. O Ricardo era um golpista. Ele já tinha feito isso 2 vezes. E eu seria a 3ª. No dia seguinte, o detetive Marcelo me ligou. Beatriz, a informação está pronta. Podemos nos encontrar? Quando? Hoje à noite, 7 horas, na cafeteria da Praça da República. Estarei lá. Cheguei às 7 em ponto. Marcelo já estava em uma mesa perto da janela. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, rosto calmo. Uma pasta preta estava sobre a mesa. Sentei e ele me entregou a pasta. Aqui está tudo o que eu achei. E eu te aviso, o cenário não é nada bonito. Abri a pasta e comecei a ler. Ricardo Bastos, 37 anos. 2 casamentos oficiais. O primeiro, com Tainá, nome de solteira, 3 anos atrás. Divórcio, 4 meses depois. O segundo, com Larissa, 2 anos atrás. Divórcio, 3 meses depois. Ambos os casamentos terminaram logo após as esposas venderem imóveis. Em seguida, uma lista de dívidas. Empréstimos em 4 bancos diferentes, somando mais de R$ 1 milhão. Pagamentos atrasados. Processos de execução. O nome dele estava sujo no Serasa e no SPC. Ricardo estava devendo para todo mundo. Depois, as informações sobre o negócio. A Tecnoserve não tinha CNPJ. O MEI, em nome dele, tinha sido baixado por inadimplência,
falta de pagamento no ano anterior. Oficialmente, ele estava desempregado nos últimos 2 anos. Continuei folheando. Fotos. Ricardo com mulheres diferentes, jovens, bonitas. Anotações. Marina, Tatiana, Natália. Todas as fotos eram recentes, dos últimos meses. São os novos alvos dele? Perguntei. Marcela assentiu. Paralela a você, ele está saindo com pelo menos outras 2 mulheres. Uma mora em Santos, a outra aqui mesmo em São Paulo. Meu sangue ferveu. Eu era apenas mais uma na lista. Quem são elas? Marcelo tirou outra foto. Uma mulher de uns 30 anos, alta, loira. Essa é a Débora. Ela é corretora de imóveis. O Ricardo e ela estão juntos há mais de 1 ano. Ela ajuda ele a encontrar as vítimas. Como? Ela tem acesso aos bancos de dados de imobiliárias. Ela vê quem são as mulheres solteiras, donas de apartamentos quitados. O Ricardo escolhe os alvos, se aproxima e entra na vida delas. Então é um esquema profissional. Sim, o Ricardo e a Débora trabalham juntos, e possivelmente com a participação da mãe dele. A dona Célia? Ela também está no esquema. Fechei a pasta. Tudo fazia sentido. Eu era a próxima vítima de uma quadrilha muito bem organizada. Marcelo, obrigada pelo trabalho. De nada, Beatriz. Meu conselho: vá direto para a polícia. Com esse material, dá para abrir um inquérito. É o que eu vou fazer. Saí da cafeteria e entrei no carro. Minhas mãos tremiam. Mas não era medo. Era ódio. Como ele ousou? Como ele ousou me enganar desse jeito? Peguei o celular e liguei para Laura. Laura, você estava certa. Ele é um golpista e eu tenho todas as provas. O que você vai fazer? Cancelar o casamento. Hoje. Isso mesmo. Quer que eu vá aí? Não, eu dou conta. Obrigada. Dirigi para casa. No caminho, fiquei ensaiando o que eu ia dizer para o Ricardo. Como eu ia explicar. Em casa, mandei uma mensagem para ele. Vem aqui. Preciso falar com você. É urgente. Ele respondeu rápido. Chego em 1 hora. Passei aquela hora andando de um lado para o outro no meu apartamento. As emoções me dominavam. Raiva, mágoa, decepção. Mas eu me mantive firme. Eu não ia fazer uma cena. Ia apenas dizer a verdade e mandá-lo embora. Ricardo chegou pontualmente. Entrou no apartamento com um sorriso. Oi, amor. O que foi de tão urgente? Eu estava parada no meio da sala, de braços cruzados. Senta, Ricardo. Ele sentou no sofá, ainda sorrindo. Ricardo, eu sei de tudo. O sorriso dele vacilou. Sabe de quê? Eu sei da Tainá e da Larissa. E eu sei da Débora. Sei das suas dívidas. E sei que você não tem negócio nenhum. Silêncio. Ele me encarou, sem piscar. O sorriso congelou. Eu investiguei você. Contratei um detetive. Ele achou tudo. Ricardo se levantou. Bia, isso é um mal-entendido. Deixa eu explicar. Não tenho o que explicar. Você é um golpista. Você ia casar comigo para tentar roubar o meu apartamento. Exatamente como você fez com a Tainá e com a Larissa. O rosto dele mudou. O sorriso sumiu, os olhos ficaram frios, cruéis.
Então você andou fuçando a minha vida. Eu estava me protegendo. Você é uma desconfiada. Eu não me mexi. Lembrei da minha avó me dizendo para não ter medo de homem. Some da minha casa. Agora. O casamento está cancelado. Ricardo deu um passo na minha direção. Você acha que é simples assim? Eu investi tempo em você. Dinheiro. Você está me devendo. Eu não te devo nada. Vá embora. Agora. Antes que eu chame a polícia. Ele agarrou meu braço. Apertou com força. Você vai se arrepender disso. Eu puxei meu braço com um tranco. Eu mandei você ir embora. Ricardo me fuzilou com os olhos por alguns segundos. Então, ele se virou, pegou as chaves dele e saiu, batendo a porta com uma violência que fez os vidros tremerem. Eu fiquei parada no meio da sala, respirando com dificuldade. Acabou. O casamento estava cancelado. Peguei o celular e comecei a mandar mensagens para os convidados, curtas e diretas. O casamento foi cancelado por motivos pessoais. Peço desculpas. Minhas amigas começaram a ligar na hora. Eu respondia de forma vaga. Descobri umas coisas bem ruins. Depois eu explico. Liguei para o buffet. A gerente ficou irritada, mas disse que devolveria metade do sinal. Pronto. Agora eu precisava ir à polícia. No dia seguinte, fui à delegacia. O delegado ouviu minha história, olhou todo o dossiê que o Marcelo tinha montado. Olha, doutora Beatriz, nós vamos aceitar a denúncia, mas eu aviso, é um caso complicado. Pelo que a senhora disse, ele age dentro da lei. É difícil provar o estelionato, a coação, mas eu tenho as testemunhas, a Tainá e a Larissa. Elas estão dispostas a falar. Isso ajuda. Vamos intimar elas. Se as histórias baterem, abrimos o inquérito por associação criminosa e estelionato. Fiz o boletim de ocorrência. Contei tudo o que eu sabia. O delegado disse que entraria em contato. Voltei para casa exausta. Deitei no sofá e, pela primeira vez em semanas, eu relaxei. Tinha acabado. Eu estava salva. Mas 2 dias depois algo bizarro aconteceu. A campainha tocou à noite. Olhei no olho mágico. Uma mulher parada no corredor. Eu não a conhecia. 30 e poucos anos, alta, loira, muito bem vestida. Casaco preto, luvas de couro. Abri a porta com a corrente de segurança travada. Pois não? Beatriz Sampaio? Sim, quem é? A mulher sorriu. Um sorriso frio, desagradável. Meu nome é Débora. Acho que você já ouviu falar de mim. Eu a reconheci. Era a mulher da foto do detetive, a amante, a cúmplice. O que você quer? Conversar. Posso entrar? Não. Pode falar daí. Débora deu de ombros. Como quiser. Beatriz, você cometeu um erro. O Ricardo está muito chateado. Ele investiu muito em você, e você o traiu. Ele foi quem me enganou. Enganou não. Ele te amava. Queria construir uma família. Ele queria roubar meu apartamento. Débora deu uma risadinha. E agora? Você acha que ganhou? Você é ingênua, Beatriz. O Ricardo não desiste fácil assim. Isso é uma ameaça? Não. É um aviso. Ele sabe como lidar com você. E o seu apartamento vai ser dele, de um jeito ou de outro. Bati a porta na cara dela. Meu coração estava disparado. O que ela quis dizer com aquilo? Liguei para o delegado. Contei sobre a visita da Débora. Ele disse que ia intimá-la para depor, mas no dia seguinte foi pior. Voltei do trabalho e encontrei a fechadura da minha porta arrombada. A porta estava entreaberta.
Entrei com o coração na boca. O apartamento estava todo revirado. Roupas jogadas no chão, gavetas abertas, meus documentos da faculdade e do trabalho espalhados. Alguém estava procurando alguma coisa. Liguei para a polícia. A viatura chegou em 20 minutos. Olharam tudo, fizeram a perícia. Não tinham roubado nada de valor. Minha TV, meu notebook, tudo estava lá. Eles procuravam algo específico. O que eles podiam estar procurando? Perguntou o policial. Eu não sei. Talvez... documentos? Que documentos? Eu pensei. A escritura do apartamento. Corri para o meu quarto. A escritura ficava guardada em um pequeno cofre, dentro do armário. O cofre estava intacto. Não tinham conseguido abrir. O cofre está fechado. Não levaram nada. Então foi intimidação, doutora, para te dar um susto. O policial me aconselhou a trocar as fechaduras e instalar um alarme. Foi o que eu fiz. Naquela mesma noite, chamei um chaveiro. Troquei todas as fechaduras por modelos Tetra, muito mais seguros. Contratei um serviço de alarme. A Laura veio dormir comigo. Disse que não ia me deixar sozinha. Sentamos na cozinha tomando chá. Bia, eles não estão para brincadeira. O Ricardo, a mãe dele, essa Débora, eles são perigosos. Você tem que tomar muito cuidado. Eu sei, Laura, mas eu não vou recuar. A polícia vai pegar eles. E se não pegar? Vai pegar. Eu tenho as provas. Eu tenho as testemunhas. No dia seguinte, o delegado me ligou. Disse que tinha tomado o depoimento da Tainá e da Larissa. As duas confirmaram minha história. A investigação ia continuar. Ótimo. E o Ricardo? Acharam ele? Ainda não. Ele sumiu. Mas estamos procurando. E a Débora? Nós a interrogamos. Ela nega tudo. Diz que só conhecia o Ricardo socialmente, que não sabe de nada dos negócios dele. Mas eu tenho as fotos, eles são amantes. Isso não prova que ela é cúmplice do crime, Beatriz. Por enquanto, só podemos indiciar o Ricardo. E a mãe dele? Dona Célia também foi ouvida. Ela chorou. Disse que não sabia de nada. Que o filho enganou ela também. É mentira! Pode ser, mas é difícil provar. Saí da delegacia frustrada. Então a Débora e a Dona Célia iam sair ilesas? Mais uma semana se passou. Nenhuma notícia do Ricardo. Eu tentei voltar à minha vida normal. Trabalho, casa, encontros com a Laura. Mas o medo não saía de mim. E se ele voltasse? E se ele tentasse se vingar? Uma noite, voltando do trabalho, notei uma coisa estranha. Tinha um carro me seguindo. Um carro preto, com vidros escuros. Ele mantinha uma distância, mas quando eu virava uma rua, ele virava também. Quando eu acelerava, ele acelerava. Peguei o celular e liguei para a Laura. Laura, tem um carro me seguindo. Onde você está? Chegando em casa. O carro está atrás de mim, não desgruda. Vai para a delegacia, agora! Fiz o retorno e dirigi direto para a delegacia. O carro preto continuou atrás de mim. Quando eu estacionei em frente ao prédio da polícia, o carro acelerou, virou a esquina e sumiu. Entrei e contei ao policial de plantão. Eu tinha conseguido decorar a placa. Ele prometeu verificar. Um dia depois, o delegado me ligou. Beatriz, aquele carro que te seguiu está registrado no nome da Débora. Eu sabia! Nós a chamamos de novo. Ela disse que estava passando por ali por coincidência. Que não estava te seguindo. É mentira. Ela estava parada na minha rua. Prove. Precisamos de câmeras, testemunhas. Por enquanto, é a sua palavra contra a dela. Desliguei o telefone.
Então era isso. Eles continuavam me pressionando, me intimidando. A Laura sugeriu que eu fosse passar uns tempos na casa dela. Eu recusei. Eu não ia fugir da minha própria casa. O apartamento era meu. Mas eu redobrei os cuidados. Vivia olhando por cima do ombro. Não abria a porta para ninguém. A vida foi aos poucos voltando ao eixo. Sem casamento, sem Ricardo. Eu estava livre. Mas a tensão continuava. Eu sentia que não tinha acabado. E então, numa noite, eu tive um sonho muito estranho. Eu estava em um quarto escuro. Na minha frente, uma porta. Eu abria e via um corredor longo. No fim do corredor, uma silhueta. Eu não via o rosto, mas sentia o perigo. Acordei num pulo, suando frio, o coração batendo forte. Eram 3 da manhã. Olhei pela janela, tudo escuro. Calma, Bia, foi só um sonho. Nervosismo. Mas no dia seguinte algo aconteceu. Quando saí do prédio de manhã, havia um bilhete no para-brisa do meu carro. Eu abri. A letra era agressiva. Achou que ganhou? O jogo só está começando. Olhei em volta. A rua estava vazia. Peguei o bilhete e fui direto para a delegacia. O delegado olhou, colocou num saco de provas. Beatriz, isso é intimidação. Eles estão tentando te quebrar. Não dê esse gosto a eles. Continue vivendo sua vida. Nós vamos pegar o Ricardo. Cedo ou tarde, ele vai aparecer. Saí de lá com o peito apertado. Cedo ou tarde. Mas quando? E o que ele faria? À noite a Laura me ligou. Bia, achei uma coisa interessante. Lembra daquela foto no álbum da Dona Célia? A mulher loira do lado do Ricardo? Lembro. A Célia disse que era uma conhecida. Eu fucei um pouco mais. Aquela mulher é a Débora. O quê? Elas se conhecem há muito mais tempo do que o Ricardo te disse. Pelo menos uns 5 anos. Então eles trabalham juntos há tempos. Sim. E sabe o que mais? A Débora é parente da Dona Célia, sobrinha de 2º grau. Elas são parentes? Sim. Isso é um negócio de família. A Célia, o Ricardo e a Débora. Todos juntos. Um arrepio subiu pela minha espinha. Então não era só um golpe. Era uma quadrilha organizada. Laura, o delegado precisa saber disso. Já passei para ele. Ele disse que é uma prova importante. Desliguei pensando. Se eram parentes, o esquema já devia durar anos. Quantas mulheres eles tinham enganado? 5? 10? No dia seguinte, o delegado me chamou de novo. Beatriz, encontramos mais uma vítima. Uma mulher chamada Irina. O caso dela foi há 4 anos. Mesma história. Vendeu um imóvel, deu o dinheiro para o Ricardo, ele sumiu. Ela topa testemunhar. Ótimo! Então o caso está ficando forte. Está. Mas temos um problema. Não achamos o Ricardo. Ele sumiu do mapa. É possível que tenha saído do país. Como assim? Ele não estaria impedido de sair? Deveria. Mas se ele tem documentos falsos, pode ter conseguido. Então ele vai escapar? Talvez. Mas continuamos procurando. Saí da delegacia arrasada. O Ricardo ia fugir, e eu nunca veria a justiça ser feita. Mas 2 dias depois, o inesperado. Dona Célia me ligou. Bia, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre o meu filho. Sobre tudo o que aconteceu.
Podemos nos ver? Para quê? Eu não confio na senhora. Eu sei. Mas venha, por favor, é importante. Podia ser uma armadilha, mas e se ela realmente quisesse falar? Tudo bem, mas não vou à sua casa. Nos encontramos em um lugar público, na cafeteria do shopping. Combinado. Nos encontramos no dia seguinte. Dona Célia veio sozinha. Parecia ter envelhecido 10 anos. Estava abatida. Obrigada por vir, Bia. Estou ouvindo. Ela respirou fundo. Bia, eu quero te contar a verdade. O Ricardo é um golpista. Ele engana mulheres há anos. E eu sabia de tudo. A senhora ajudava ele? Sim, eu ajudava. Eu mostrava aqueles documentos falsos. Eu acalmava as vítimas. Eu dava cobertura para ele. A culpa é minha. Por que a senhora fazia isso? Porque ele é meu filho. Eu queria que ele tivesse tudo: dinheiro, uma vida boa. Eu achava que a gente só estava tirando de quem tinha demais. Que essas mulheres eram bobas por confiarem nele. A senhora destruiu a vida delas. Eu sei. Agora eu sei. Mas na hora parecia normal. Mas o Ricardo foi longe demais. Ele ficou agressivo, perigoso. Eu estou com medo dele. Onde ele está? Dona Célia hesitou. Eu não sei exatamente. Mas ele me ligou ontem. Ele disse que vai voltar e que vai acertar as contas com você. Isso é uma ameaça. É, Bia. Ele está perigoso. Ele pode te machucar. Vai embora da cidade, pelo menos por um tempo, até a polícia pegar ele. Eu não vou fugir da minha casa. Então, se cuida, por favor. Dona Célia levantou. Eu te contei tudo o que eu sei. Mas eu não vou na polícia. Ele é meu filho. Eu não posso testemunhar contra ele. Então por que me contou tudo isso? Para você tomar cuidado. Para você saber com quem está lidando. Ela foi embora. Eu fiquei lá, processando. O Ricardo ia voltar. E ia acertar as contas. Liguei para o delegado. Contei a conversa. Ele prometeu reforçar as rondas no meu prédio. Os dias seguintes foram de tensão pura. Eu mal saía de casa. Pedi para trabalhar em home office. A Laura vinha dormir comigo quase toda a noite. E então, uma semana depois, o que eu mais temia aconteceu. Tarde da noite a campainha tocou. Olhei no olho mágico. Era o Ricardo. Ele estava parado no corredor, olhando direto para a câmera. Bia, abre. A gente precisa conversar. Eu não vou abrir. Vai embora ou eu chamo a polícia. Chama, mas antes me escuta. Eu não tenho nada para te escutar. Ricardo sorriu. Um sorriso frio, cruel. Você acha que ganhou? Você está errada. Esse apartamento ainda vai ser meu. Nunca. Vamos ver. Ele se virou e foi embora. Eu fiquei encostada na porta, tremendo. Liguei para a polícia. A viatura chegou em 10 minutos. Contei da visita. Eles fizeram um relatório. Prometeram procurar por ele. Mas eu sabia. Não tinha acabado. Ele não ia desistir. Na manhã seguinte acordei com dor de cabeça. Mal dormi. O Ricardo sabia onde eu morava. Ele podia voltar a qualquer hora. A Laura chegou de dia, trouxe compras. Bia, você não pode ficar sozinha. Enquanto não pegarem esse cara, eu fico com você. Obrigada, amiga. À noite o delegado ligou. Beatriz, boas notícias. Encontramos mais 2 vítimas, a Marina e a Tatiana das fotos que o seu detetive achou.
Elas também perderam dinheiro para ele. As duas vão testemunhar. O caso está ficando muito robusto. Se a gente pegar ele, ele vai pegar uma pena pesada. Que bom. Mas onde ele está? Não sabemos, mas as patrulhas estão reforçadas. 3 dias se passaram. Nenhum sinal do Ricardo. Eu comecei a relaxar. Talvez ele tivesse se assustado com a polícia. Talvez tivesse ido embora. A Laura também achou que o pior tinha passado. Acho que ele desistiu, Bia. Viu que com você o buraco era mais embaixo. Eu queria acreditar, mas algo me dizia que estava quieto demais. No 4º dia, eu estava sozinha em casa. A Laura tinha ido trabalhar. Eu estava no notebook checando e-mails quando ouvi um barulho. Um arranhão na porta. Levantei devagar. Olhei no olho mágico. Ninguém. O barulho de novo. Alguém estava tentando forçar a fechadura. Agarrei o celular. Disquei o 190. Polícia. Alguém está tentando arrombar a porta do meu apartamento. Dei o endereço. O atendente disse que uma viatura chegaria em 5 minutos. Eu fiquei encostada na parede ao lado da porta, com o celular na orelha. O barulho parou. Olhei de novo no olho mágico. O corredor estava vazio. A polícia chegou. 2 oficiais. Examinaram a porta, o corredor. Ninguém. Doutora, tem marcas na fechadura. Alguém realmente tentou abrir. Mas deve ter ouvido o barulho e fugiu. Foi o Ricardo. Não sabemos. Não tem câmeras no seu andar. Mas vamos intensificar a ronda no prédio. Os policiais saíram. Eu tranquei a porta, passei a corrente. Liguei para a Laura, que veio voando. Bia, chega. Você não pode ficar aqui. Vamos para a minha casa. Não, Laura. É o meu apartamento. Eu não vou sair. Então vamos contratar um segurança para ficar na sua porta. Eu não tenho dinheiro para isso. Então o quê? Pensei rápido. Vou instalar mais uma fechadura. E uma câmera no corredor. Uma daquelas que manda imagem para o celular. Boa ideia. No dia seguinte, o chaveiro instalou uma segunda fechadura tetra. E eu instalei uma pequena câmera, daquelas de segurança, apontada para a minha porta. Configurei no meu celular. Agora eu veria qualquer um que se aproximasse. Mais alguns dias se passaram. Nenhum sinal. Mas eu sabia que ele estava por perto. E, uma semana depois, à noite, meu celular apitou. Notificação da câmera. Movimento detectado. Abri o aplicativo. O corredor. Vazio. 1 minuto depois, uma figura apareceu. De capuz, o rosto coberto. Parou em frente à minha porta. Ficou ali, parado, por uns 30 segundos. Depois se virou e foi embora. Liguei para a polícia na hora. Mandei o vídeo. Eles vieram, olharam a gravação, mas não dava para identificar. O rosto está coberto, pode ser qualquer um. Mas eu sabia. Era o Ricardo. Ele estava me testando, vendo se eu estava em casa. 2 dias depois, o delegado ligou. Beatriz, recebemos uma denúncia anônima. O Ricardo foi visto na Zona Leste, perto da casa da mãe. Vamos organizar uma operação. Com sorte, pegamos ele logo. Mas, por favor, redobre o cuidado. Não saia de casa. Ok. À noite eu estava na janela, olhando a rua. Chovia muito. E eu vi. O carro preto da Débora, parado do outro lado da rua. O motor ligado. Peguei o celular, tirei uma foto da placa. Liguei para a polícia. O atendente disse que ia checar. O carro ficou ali uns 20 minutos. Depois saiu, devagar. A polícia chegou 10 minutos depois. Eu mostrei a foto. O policial checou no sistema. É o carro da Débora mesmo. Ela está me vigiando. Parece que sim. Vamos registrar a ocorrência de perseguição. Eles foram embora. Eu me senti impotente. Eles estavam me cercando. A Laura ligou. Bia,
Isso é sério. Eles não vão desistir. Eu sei, Laura. Acho que vou mesmo para a casa da minha mãe. Vou para Minas por umas semanas. Até a polícia pegar ele. É o melhor a fazer, amiga. Vai amanhã. Eu te levo na rodoviária. Obrigada. Fui dormir pensando que no dia seguinte eu estaria segura, mas naquela noite eu sonhei. Aquele sonho. O sonho que mudou tudo. Eu estava em um quarto vazio, escuro. Minha avó estava na minha frente, exatamente como eu me lembrava dela. Os cabelos brancos, os olhos bons. Minha neta, ela disse, baixinho. Vó. Ela se aproximou, pegou na minha mão. Eu vim te avisar. O perigo está perto, muito perto. Que perigo, vó? E então ela me olhou nos olhos. Bia, minha neta, sai de perto dessa gente. Foge, o mais rápido que puder. Mas antes, acorde agora e vá para a casa da Célia. Você vai entender tudo. Eu acordei num pulo, ofegante. O coração parecia que ia sair pela boca. O sonho foi tão real. Olhei o relógio. 5 da manhã. Ainda estava escuro. O que o sonho significava? Vá para a casa da Célia. Agora. E eu lembrei. O casamento. A data original. Era hoje, 21 de junho. Levantei da cama. Minha avó nunca errava. Ela sentia o perigo. Me vesti correndo. Jeans, tênis, uma jaqueta. Prendi o cabelo. Peguei o celular, as chaves. Saí do apartamento em silêncio. A Laura dormia no sofá-cama da sala. Não quis acordá-la. Mandei uma mensagem. Precisei sair, urgente. Te ligo depois. Na rua, o ar estava frio. Entrei no carro e dirigi pela cidade adormecida. A casa da Dona Célia ficava em Guarulhos, uns 30 minutos de carro. Eu não sabia o que estava fazendo, o que eu esperava ver. Mas algo me empurrava. Minha avó não teria aparecido à toa. Quando cheguei na rua dela, passava um pouco das 6 da manhã. Silêncio total. Parei o carro a uns 50 metros da casa. Desliguei o motor. E foi quando eu vi. E meu sangue gelou. Na garagem da casa, parados estavam 2 carros. Um era o carro preto da Débora. O outro, eu não reconhecia. E na varanda da frente, sentados numa mesinha tomando café, estavam os 3. Ricardo, Dona Célia e Débora. Eles conversavam baixo. Ricardo segurava uns papéis. Saí do carro sem fazer barulho. Me aproximei pela calçada, me escondendo atrás do muro alto de um vizinho. Dali, eu conseguia ouvir a conversa. Está tudo pronto, dizia Débora. Os documentos falsos estão perfeitos. Só precisamos pegar a escritura original. E como a gente entra? Perguntou Ricardo. Ela trocou as fechaduras. Eu tenho um chaveiro, parça, disse Dona Célia. Ele abre qualquer coisa. E ela não vai estar em casa. Como você sabe? Perguntou Ricardo. A Débora cuidou disso, disse Célia. Eu ouvi ela falando no telefone com a amiga, disse Débora. Ela vai viajar hoje. Vai para Minas, para a casa da mãe. Ela vai para a rodoviária hoje à noite. Eu paralisei. Como ela ouviu minha conversa? Eu só tinha falado com a Laura. Quando ela sair, continuou Dona Célia, a gente entra no apartamento. Achamos a escritura, forjamos uma procuração em nosso nome e vendemos o apartamento. E se ela voltar? Perguntou Ricardo. Ela não volta, disse Célia, com uma frieza que me deu enjoo. A gente cuida disso.
Como assim cuida disso? Ricardo parecia nervoso. Dona Célia tirou um vidrinho do bolso da blusa. Remédio para dormir. Clonazepam. Se por acaso ela estiver lá, a gente dá um jeito de ela tomar. Uma dose alta. Ela vai dormir por umas 12 horas. Quando acordar, o apartamento já era. E se ela for na polícia, não vai ter provas. Vamos ter todos os documentos assinados. Tudo legal. Eu não podia acreditar. Eles iam me dopar. Roubar minha casa. Chega de papo, disse Débora apagando um cigarro. Vamos agir. Hoje à noite, ela vai para a rodoviária. A gente segue ela. Assim que ela embarcar, o chaveiro entra. E o apartamento é nosso. Ricardo concordou. Ok. Hoje à noite a gente resolve isso. Eles se levantaram e entraram na casa. Eu fiquei parada atrás do muro, tremendo. O plano era esse: esperar eu viajar e invadir meu apartamento. Eu precisava detê-los. Voltei para o meu carro, em silêncio. Peguei o celular e liguei para o delegado. A voz dele estava sonolenta. Alô? Delegado, é a Beatriz Sampaio. Desculpe a hora, é uma emergência. Contei tudo. O sonho com a minha avó, a viagem para Guarulhos, a conversa que eu ouvi. O delegado ouviu tudo, calado. Beatriz, você tem certeza absoluta do que ouviu? Absoluta. Eles vão invadir meu apartamento hoje à noite. Eles têm um chaveiro e vão usar sonífero se eu estiver lá. Certo. Vamos organizar uma campana. Vamos pegar os 3 em flagrante. Mas você vai ter que fingir que vai viajar. Siga o plano. Se eles desconfiarem, a gente perde eles. Eu entendo. Voltei para casa. A Laura estava acordada, andando de um lado para o outro. Bia! Onde você estava? Que mensagem foi aquela? Contei tudo para ela. Os olhos dela se arregalaram. Bia? A sua avó? Ela te salvou? Eu sei, e agora a polícia vai armar uma cilada. E eu tenho que fingir que vou viajar. Eu te ajudo, disse Laura. Vamos arrumar sua mala. Vamos para a rodoviária. Vamos fazer tudo parecer real. Às 5 da tarde saímos do meu prédio. Eu com uma mala de rodinha, a Laura com uma bolsa de viagem. Colocamos no porta-malas. O carro preto da Débora estava parado no fim da rua. Assim que saímos, ele começou a nos seguir. Eles morderam a isca, Laura. Ótimo. Chegamos na rodoviária do Tietê. Entramos. Fomos até o guichê, fingimos comprar uma passagem. Depois, fomos para a sala de espera. Da janela eu vi o carro da Débora parado no estacionamento. Eles estão vigiando. Perfeito. Agora a gente espera aqui 1 hora. Depois, saímos pelos fundos. Ficamos lá, 1 hora que pareceu uma eternidade. Então, a Laura ligou para um amigo dela, que nos buscou na saída de funcionários. A Débora nem viu. O amigo da Laura nos deixou na esquina do meu prédio. Subimos. O delegado e 2 policiais já estavam lá. Beatriz, tudo pronto. Nós vamos ficar escondidos no apartamento ao lado, que está vazio. Assim que eles começarem a tentar abrir a porta, nós damos o bote. Certo. Agora, vocês 2 precisam sair. Vão para a casa da sua amiga. Não podem estar aqui. Eu e a Laura fomos para o apartamento dela. Eu não conseguia ficar parada. Andava pela sala, olhava o celular. A noite se arrastava. Às 10 horas, o telefone tocou. Era o delegado. Beatriz, deu tudo certo. Pegamos os 3. O Ricardo, a Dona Célia e a Débora. Em flagrante. Eles estavam tentando arrombar a sua porta com o chaveiro. O chaveiro também foi preso. Achamos com eles as ferramentas, os documentos falsos e o frasco de sonífero. É verdade? Sim. Agora temos tudo.
tentativa de furto qualificado, falsificação de documentos, associação criminosa. Eles vão pegar uma boa pena. Eu sentei no sofá. A tensão de meses desabou de uma vez. Obrigada, delegado. Muito obrigada. É o nosso trabalho. Pode voltar para casa. Está tudo seguro. Desliguei e olhei para Laura. Ela me abraçou. Acabou, Bia? Acabou, mas eu não sentia alegria. Só um cansaço infinito. No dia seguinte, dei meu depoimento oficial. O caso foi para a justiça. Ricardo, Célia e Débora ficaram presos, aguardando o julgamento. Um mês depois, começou. Eu fui. A Tainá e a Larissa também vieram. Ficamos juntas, dando força uma para a outra. O Ricardo era arrogante no tribunal. Negava tudo. Dizia que era um mal-entendido. Dona Célia chorava. Pedia perdão. Débora ficou calada, olhando para o chão. O julgamento durou 2 meses. A sentença saiu. Ricardo pegou 6 anos de prisão em regime fechado. Débora, 5 anos em regime semiaberto. Dona Célia, por causa da idade e por ser ré primária, pegou 4 anos em regime aberto. Eu saí do fórum. Era outono. O vento frio soprava. A vida continuava. Voltei ao trabalho. Tentei voltar ao normal. A Laura vinha me ver, mas eu estava diferente. Eu tinha perdido minha fé nas pessoas. Um mês depois, fui visitar minha mãe em Minas. Filha, como você está magra? Estou cansada, mãe. Eu sei. Descansa. Naquela semana no interior, eu andei pelos campos, ajudei minha mãe na horta. Aos poucos, eu comecei a me sentir gente de novo. Uma noite, minha mãe me disse: "Sua avó te salvou, Bia. Ela queria que você vivesse, não só existisse." E pela primeira vez, eu chorei. Chorei por tudo. Pelo medo, pela raiva, pela decepção. Voltei para São Paulo. Adotei uma gatinha. Chamei ela de Mel. A Laura tentava me arrumar encontros. Eu recusava. Não quero, Laura. Tenho medo. Um dia, encontrei a Larissa no supermercado. Ela estava diferente. Parecia bem. Bia, como você está? Estou bem. E você? Estou ótima. Casei de novo, com um homem maravilhoso. Fico feliz por você. E você, Bia? Eu tô sozinha. Por quê? Medo? É. Bia, nem todo homem é o Ricardo. Tem gente boa no mundo. 1 ano depois do julgamento, uma colega de trabalho quis me apresentar um amigo. Ele é arquiteto, Bia. Gente boa, se separou há pouco tempo. Eu queria dizer não, mas algo me fez aceitar. O nome dele era André. Calmo, inteligente, gentil. Começamos a sair. Ele foi paciente. Eu contei minha história. Ele ouviu tudo. Bia, eu sinto muito pelo que você passou, mas me dá uma chance de provar que eu sou diferente. E eu tentei. Nós namoramos por 1 ano. O André era, de fato, um homem incrível. Mas a vida não é um conto de fadas. Nós não demos certo. Terminamos, como amigos. Percebemos que não éramos um para o outro. E eu fiquei sozinha de novo. Mas dessa vez não doeu tanto. Eu percebi que eu conseguia sobreviver. O Ricardo continua preso. A dona Célia morreu 2 anos depois do julgamento. O coração não aguentou. A Débora cumpriu a pena e sumiu. Foi para outra cidade. A Tainá e a Larissa estão felizes. As 2 tiveram filhos. E eu
Eu tenho 32 anos. Moro no meu apartamento. Tenho minha gata, meu trabalho. Às vezes saio com alguém, mas nada sério. Talvez um dia eu encontre alguém. Talvez não. Mas o importante é que eu estou viva, de verdade. Não estou só existindo. Minha avó me salvou. E às vezes eu ainda sonho com ela. Ela está parada ao lado da minha cama, sorrindo, e eu sei que, no final, tudo vai ficar bem. Não vai ser um conto de fadas, vai ser a vida, e eu estou pronta para ela.